A gente começou esse debate aqui no final do Canelada de hoje à tarde e o Mauro César Pereira, ele leu os clubes que disputavam a Copa União, que o Flamengo conquistou, e os clubes que disputaram a Série B, que o Sport participou. Aí você tem todos os grandões do futebol brasileiro na Copa União. Vem a CBF, que é uma vergonha, já tem mais um presidente aí tirado. Teu amiguinho, por sinal. Já tá fora. Tiraram. Vai, vaza. É uma máfia aquilo ali. Ninguém sabe quem assume, quem não assume. Se une Ricardo Teixeira, se une Marco Polo Del Nero, tira um, tira outro. A CBF, que é essa bosta do futebol, resolveu dar o título pro Sport porque os clubes grandes do Brasil não respeitaram a CBF como nada no ano de 87. Aí agora vem o judiciário, e aí eu não vou entrar nos méritos, que eu não respeito em nada, e diz que o título é do Sport. Eu acho que uma pessoa minimamente séria, eu acho que um jornalista que quer embarcar nessa, ou ele é clubista, ou ele não tem vergonha na cara. Porque o campeão brasileiro de 87 é óbvio que é o Flamengo, que é o clube que enfrentou Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos, Grêmio, Internacional, Cruzeiro, Atlético Mineiro, e não o time que enfrentou as babas do futebol brasileiro em 87. Boa noite, Chico. Boa noite. Pode falar com essa carinha de sorriso, que se você discordar eu vou te humilhar. Boa noite, Chico. Boa noite, Flávio Prado, Piperno. Como o Perno fala, a nossa audiência, boa noite a todos, telespectadores, ouvintes, Twitter, isso. BIP, todos, é um domingo. BIP também? Tem BIP, é a evolução, todas as plataformas. Ah, tem tudo. Então, Chico, o Supremo Tribunal Federal é a instância maior da nossa federação, do nosso país. Há de cumprir as regras, né? Há liminares, são 11 ministros. Nossa! 11 aí ministros sim. supremos. Aí sim. 11. Que, por sinal, não votei nenhum deles, mas são 11. Então lá, eles vão entrando e se perpetuam. O Flávio Prado o professor Flávio Prado está aqui, depois vai dizer que deu agora ao parecer foi o ministro de Toffoli. Lá atrás, me lembrei. Foi o Marco Aurélio, né? Marco Aurélio, que por sinal está aposentado. Ministro Marco Aurélio, parabéns. Decisão correta e justa. Justa de quê? O esporte... Você é um palhaço. Você só pode ser um palhaço. Então vamos lá. Eu vou te perguntar a escalação do Sport de 87. Falo. E me fala os times que o Sport enfrentou nessa baba que querem chamar de Campeonato Brasileiro. Bosco, Moura, Juninho Pernambucano. Você não sabe nem quem jogava no Sport. Você não sabe nem os rivais do Sport. Era Guarani, América do Rio de Janeiro, Bangu, Portuguesa. Eu tô te falando alguns que eu tô te falando os maiores, hein? Respeito muito a opinião do... Os maiores. Não tem que respeitar nada. A sua opinião... Não é opinião, é opinião de quem entende de futebol. Do meu amigo Mauro César Pereira. Se ele tivesse aqui, eu duvido que você ia falar. Aí o programa é diferente. Eu duvido que você ia falar isso. O respeito é grande. Você que anda comigo direto, é um dos grandes amigos que eu tenho ao longo dessa jornada de Jovem Pan. Como se chama... Flávio, eu vou arrebentar com ele. Quando eu falo que o piquenês começa a latir e o Rottweiler... Fala! Quem é o cara que eu mais amo no futebol, o jogador? Que eu sou Zico. Carlinhos, me desculpe, mas o esporte é campeão brasileiro. Zico mesmo E eu tenho como provar. E eu tenho como provar. Tá aqui. O quê? Vou pegar a foto e vou provar. O quê? Vou provar. Parabéns, Suprema Corte Federal. É o esporte, sim, time no Nordeste, junto com o Bahia. O Bahia ganhou o Campeonato Brasileiro de 58, é o primeiro time a jogar a Libertadores no Brasil. 59. 59. Primeiro time a fazer gol. Internacional. E o esporte, de parabéns também. Os times nordestinos voando. Agora, se aqui o Tico tá revoltado... O Tico tá revoltado, não. Quem entende de futebol devia estar revoltado. Ministro a CBF é um lixo, o judiciário não pode dizer nada. Não pra falar o que a gente acha no do prato judiciário. onde você já comeu. O quê?
Vocês eram garoto da Plim Plim. Mas viajou nunca fui muito. garoto da CBF. Já viajou muito com a CBF Nunca pra cobrir fui garoto seleção. da CBF. Eu tenho nojo da CBF. Não é amigo do Davi Luiz. Eu tenho asco da É CBF. amigo do Davi Asco. Luiz, do Pombo. Asco. Também tudo da Pra CBF. mim, se a CBF acabar, E a tá Plim lindo. Plim. É verdade, Flávio. Viajou muito com a Plim Plim. Gestão de qual presidente lá? É, o Marco Paulo Delgado era muito amigo dele e o Ricardo Teixeira. Chamava de Marcão, né? Marcão. Ó, vamos lá, Flávio Prado, eu vou te dar alguns... E o Edinaldo tem que votar, o presidente da CBF tem que votar, Vai, meu vai amigo. pro ovo mesmo, já foi tirado. Meu amigo, Já foi tá fazendo tirado. sacanagem com o homem, vai votar e vai votar forte, tem meu apoio. Estou ao seu lado, presidente. Agora a aposentadoria pra nós tem que sair também, né? Senão... Vamos lá. Se a aposentadoria, eu vou dar os nomes dos clubes Vai lá, que Tico. disputaram a Série B, que querem dar pro E tem esporte uma sacanagem brasileiro. aí. Você pode dar vontade, mas tem uma. Então tá bom, pode ser Eu tô nessa história, viu? Eu vivi intensamente. Então, obrigado. Inclusive cobri. Então, obrigado. Eu cobri, inclusive, a organização. Isso era uma liga que eles estavam Então, calma aí. Então vamos ter alguém hoje aqui que não é um palhaço como o Vampeta. Me respeite. Pra falar as verdades Me sobre o respeite. 87. Eu não vou Eu dar não vou opinião. no Círculo de Eu vou contar Solé. a história. Mas como você não vai dar opinião? Não, eu vou gente? contar a história e vou deixar A gente tem vocês. que dar opinião. Se de um lado tá o time que jogou contra não, os não, maiores não, times não, do não. Brasil, Eu só quero- e do outro tá o time que Eu só enfrentou quero a contar a Bárbara. história. Eu só quero contar a história, porque aqui no Brasil as pessoas falam muito sem conhecer a história. Eu conheci a história. Flávio, Então você- dá uma aula de história pros bobos que Não, é a história do negócio. Como é que aconteceu? Flávio, me dá 15 segundos Claro, do seu claro. tempo aí, do Que Pipé. loucura, irmão. Esse que você fala aqui, aproxima. Ah, Cadê a Câmara? Todos os campeões brasileiros de 71 até agora. a CBF é um lixo. Você tá de brincadeira. Aí vamos lá. É por isso que o futebol brasileiro é um lixo. Porque a gente leva a sério. às vezes, a CBF. 1987. Até O futebol brasileiro, ele é um lixo. Esporte. Ele tem tanta safadeza porque a gente leva a sério quando querem dizer que o Mas esporte é campeão de mudam até a 87. história. Até o primeiro campeonato era de 71, agora somam títulos antes de 71 e tal. O que aconteceu em 87? Rigorosamente foi o seguinte. Flávio, primeiro eu só quero falar os clubes pra galera saber. Não, mas aí não adianta porque você vai julgar a história. minha baba. Não, mas você vai Todos julgar a são história pelo hoje. O 86, a final, foi Curitiba e Bangu. Então, tem que tomar muito Sim, cuidado tá com bom, isso. tá bom. E O América 86 foi o é bom terceiro. deixar claro uma coisa que o Mauro César falou hoje aqui, que o esporte foi rebaixado. Não, tudo bem. O esporte Agora, foi rebaixado. Não, ok. Agora, É bom as pessoas o América saberem era disso. terceiro colocado, a Portuguesa era quarto, Sim. e foram todos para lá. O que aconteceu? 1900 e... Havia uma briga entre as emissoras de televisão. Era todo mundo fazia tudo e tal, não sei o quê. E por isso que eu estou te falando que faço parte diretamente da história. Eu era da TV Record e o Silvio Luiz arrebentava com a Globo. Quem viveu sabe. Não era eu tava no bolo, mas o Silvio Luiz arrebentava, deitava a Globo. Eu trabalhei com o Armando Nogueira e ele falava assim, aquilo era um cafajeste. Que a gente não podia nem contratar ele porque ele falava no pau, falava muitas coisas que a Globo, o padrão Globo de qualidade não permitia. Muito No bem. último aniversário dele, eu mandei de presente para ele uma matéria de uma revista Placar do começo Isso. dos anos 80, vocês dando mais de 30 pontos de Isso. audiência. Em 82 já se comprou a Copa com exclusividade por causa disso. Porque a Record tinha dificuldade financeira, comprou a Copa. E aí, a CBF, ela tinha Julito Coutinho, que era o único presidente que eu respeito da história da CBF, do Julito Coutinho, mas a CBF não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro, estava dura, quebrada. Não ia ter campeonato em 87. Aí, alguns clubes se uniram, basicamente São Paulo e Flamengo, que tinham presidentes fortes, era o Márcio Braga e o Carlos Miguel Aidar, né? Isso. Eles se uniram e tal, e criaram uma espécie de uma liga onde eles fizeram um acordo exclusivo de transmissão com a Globo. Pela primeira vez, campeonato nacional transmitido com exclusividade para a Globo, para ter todo o respaldo. Só que eles escolheram os times de maior impacto. Pegaram as grandes camisas, as mais importantes, e do outro lado eles jogaram os outros times que eles consideravam que não tinham impacto. Seria um espetáculo para a televisão, ok? Então seria um espetáculo para a televisão. A Portuguesa não tem torcida, vai lá para trás. O América não tem, vai lá para trás. E assim eles fizeram. A divisão foi essa. Não foi nem por critério técnico, foi, Pilhar? Foi por camisa, por nome. Por isso que o Flamengo jogou realmente com os melhores. Os grandes nomes eles jogaram de um lado e os outros nomes do outro lado. E o Guarani, que era o atual vice-campeão, jogou no... A final de 85 é que foi Curitiba. E lembre também com, com essa tua sonsidão que o esporte que dizem que é campeão foi rebaixado em 86. Mas tudo Ele bem. foi rebaixado Mas o Guarani... em 86. É bom saber isso, porque a picaretagem que é a CBF. Aí nós vamos atrás. Só pra deixar claro. Aí dividiram pros dois lados. É a mesma coisa você que tá assistindo ao programa, que o América Mineiro
esse ano rebaixado, fosse o campeão da Série A do ano que vem. O São Paulo Só pra foi você rebaixado saber. no Campeonato Paulista, o São Paulo foi rebaixado em 90 e criaram uma jogada para ele ser campeão em 98, porque eu falo que ele Mas foi então, rebaixado. É a mesma coisa que o América Mineiro hoje fosse campeão da Série A do ano que vem. Bom, mas Isso aí é voltamos à inexistente. história. Tá bom. Foi criada uma liga para ter campeonato brasileiro, senão não teria, ok? Separou-se por nomes e não por critério técnico. O Clube dos 13, né? Os grandões se separaram. Isso. Tanto é que criou-se, inclusive, o Clube dos 13. Os times principais, por camisa, por torcida, por uma série de critérios. E os times menores, independentemente de onde estivesse, bem lembrou o Pipeno, Guarani, vice-campeão, foi para lá. Portuguesa, terceira colocada, foi para aquele lado. América Carioca foi para lá e assim foi. E aí, precisava do referendo da CBF para que isso funcionasse. Que os clubes começaram a chiar e tal, não sei o quê. Aí eu acompanhei essa reunião. O que acontece? A CBF ela tinha que avalizar, porque só a CBF trabalha em cima da FIFA. Né? Sem o aval da CBF, não seria um campeonato pirata. Na reunião da CBF, há uma chiadeira dos pequenos, dos times com menor expressão, seria a série, teoricamente, B, dizendo assim, não dá, não houve critério, não sei o que e tal. Aí, alguém propôs, acho que o Eurico Miranda, alguém propôs Não, Carlos Miguel Aidar, ele propôs. Falou, vou fazer o seguinte, então, para que não tenha essa coisa de exclusão total, a gente faz um cruzamento no final. Os 2 campeões daí jogam com os 2 campeões daqui. Combinado. Todo mundo aceitou, assinou-se um documento e haveria uma... Então, eles jogariam separadamente, seria A e B, ou o nome que você quiser dar, os times de camisa, os times sem tanto prestígio no entender deles. Os 2 campeões se cruzariam no final e fariam um quadrangular. E aí sairia o campeão brasileiro. Beleza? A Copa União foi um sucesso. Foi um sucesso. Ela teve no público e tal, não sei o quê. E do outro lado vai correndo em paralelo. Inter e Flamengo, né? Vai correndo em paralelo o outro campeonato que está rolando, que fica na final. Guarani e Sport. Quando chega o momento de fazer o quadrangular, que todo mundo tinha concordado, os grandões da Copa União disseram, não vamos fazer, não. Isso aí foi uma bobagem, nós fizemos um acerto político para que fosse referendado o campeonato e nós não vamos jogar. E não jogaram. O Inter, inclusive, não jogou também. Eles não jogaram. Foi o segundo nós não vamos fazer o cruzamento. O que fez a CBF? Então, Guarani e Sport jogam e quem ganhar é o campeão. E aí o Flamengo e o Inter, e o lado de cá que tinha criado a competição, resolveu que nós não vamos cumprir. Tá lá e tal, não sei o quê. Então, oficialmente, o que aconteceu? O que estava assinado aqui, eles jogariam entre os 4. Não jogaram. 2 abdicaram do jogo, os outros 2 jogaram entre eles e o Sport ganhou. Essa é a história. Você pode encarar como você quiser. Oficialmente, realmente o campeão é o Sport. Porque os 2 abriram mão de jogar. Por uma questão de, nós não vamos nos misturar. Que era uma coisa que eles já queriam lá na frente, mas eles foram obrigados a topar esse quadrangular para que fosse referendado para o campeonato ser validado pela FIFA. Eles foram obrigados a engolir. Obrigados eles não foram, eles não quiseram participar. Esporte Guarani jogou a Libertadores. Jogaram a Libertadores. E o Sport foi rebaixado no ano anterior. Isso que aconteceu. Isso é muito bom deixar claro. O Sport foi rebaixado em 86. Mas o Guarani vice-campeão também foi jogado Sim. lá. O que eu quero dizer é que não houve um critério técnico. E na hora H, os 2 da Série A resolveram não disputar. É isso. Aí você vai dizer, por que eles tinham razão de não disputar, era outro mundo jogando ou não? No regulamento, o campeão foi o Sport, porque ele disputou. E o Flamengo abriu mão de disputar. Aí você vai dizer, se ele jogasse, provavelmente o Flamengo massacraria completamente. Mas eles não jogaram. Eles jogaram a Copa União, que pra mim era o brasileiro do ano. Mas aí é que tá. Era onde estavam os grandões do ano. Mas afinal... Então o campeão da Copa João Avelange também não é campeão brasileiro, foi entendido que realmente a Globo transmitiu a Copa União. Claro. Que era o campeonato. Só que tinha que fazer o quadrangular porque estava assinado, porque assim foi referendado para ser válido. Senão seria um campeonato pirata. Se não tivesse esse quadrangular. Seria um campeonato pirata. E o quadrangular está registrado na FIFA, e aí foi oficializado, mas é só, dane-se o oficial, nós não vamos disputar. Mas os clubes da Copa União assinou? Sim, assinado, todos assinados. E aí, quem abriu mão foi o Márcio Braga, eu lembro que era o Márcio Braga, e o Carlos Miguel Aidar, o que criou, inclusive, a competição e quem assinou também o acordo da disputa da Copa União. Aí você julga como você quiser. Para nós, na época, o time campeão foi o Sport, o Guarani o vice, até porque ele disputou. Para nós, vírgula, fala para você. Pra mim nunca foi. Vou dizer, pra mim, muito foi o Sport e o Guarani. Pra mim nunca. Não, vou te dizer por quê. Porque eles fizeram uma competição, foi aí que eles tiraram o direito das outras emissoras de transmitir os jogos. Eu era da Record, a gente tava ganhando a Globo, e tomamos um golpe, não técnico, porque no Blau os caras não seguravam, eles tiveram que fazer esse golpe
E aí o Silvio Luiz não pôde transmitir o Campeonato Brasileiro e a Globo ficou com exclusividade. Nós tomamos, inclusive, o chapéu. Eu lembro que o Valdir Pérez, ele era o presidente do... Mas então, por uma politicagem geral, vai se tirar o título de quem merece o título e vai dar o título pro campeão da Série D. Eles não disputaram. Não era Flávio, Série B. eles disputaram. Eram 2 grupos. Eles disputaram, não é grupo. Se você for pegar... Tá bom, então bota o grupo agora, bota lá, os times que disputaram a competição que o Sport ganhou. E bota os times que disputaram a competição que o Flamengo ganhou. A gente tá caindo numa lorota da CBF, que é o maior lixo do futebol brasileiro. Com a FIFA, que é o maior antro de corrupção do futebol mundial. Não, mas tem que ter jeito. Isso é oficial. Não dá pra você tirar o título do clube que ganhou dos principais do país pra dar pro time que ganhou das babas. Como não? Eram os que tinham mais nome. Tá bom, então vamos lá. O vice-campeão brasileiro não estava lá, o terceiro colocado não estava lá, o quarto colocado não estava lá. Não eram os times mais fortes. Sim, o rebaixado foi o campeão. Também estava lá. O rebaixado, caiu pra Série B em 86, mas teve time também, é campeão da Série A em 2000. Teve time que estava lá embaixo e talvez também tenha tido rebaixado nesse grupo, também que subiu. Porque foi um rolo. Acho que o Corinthians estava naquele grupo de rebaixamento. Ó, eu vou pegar aqui foi um baita a tabela rolo. do campeonato. Você está olhando por nome, eles escolheram mas nomes. Lógico. Mas na época não foram os melhores. Dos 13, que eram os grandões do Brasil. Não, mas eles não eram grandões, eles se uniram naquela hora. Eram as principais torcidas, camisas, foi isso que eles fizeram. Não houve critério técnico, ao contrário, a Portuguesa se ferrou, o Guarani se ferrou. O América do Rio fez semifinal. O América do Rio se ferrou, entendeu? Eles pegaram aleatoriamente e pegaram e tiraram o direito de transmissão das outras empresas e botaram tudo pra Globo. Então, só como detalhe, o Valdir Pérez, ele era o presidente do sindicato dos jogadores de futebol. E eles apoiaram esse grupo dos 13. E a Record se ferrou. O Silvio Luiz tinha um programa de esporte que ele tinha 2 intervalos comerciais na hora do almoço. Abria o programa, intervalo comercial, abriu vinheta, aí ia para o intervalo, voltava do intervalo, ia para outro intervalo, voltava do outro intervalo e ia para o final e terminava com a vinheta. Ele botou na vinheta os gols, o gol que o Valdir Pérez tomou contra a Rússia. O Valdir Pérez foi lá e falou, pô, você tá me ferrando, eu tô tomando gol 8 vezes por dia. Aí ele falou assim, você não dá apoio pros caras? Pede pra não colocar lá. Eu lembro até desse entrever entre o Silvio Luiz e o Valdir Pérez. Flávio, o Palmeiras, quando foi campeão brasileiro, o Palmeiras Parmalat foi campeão brasileiro em cima do Vitória, naquele ano, foi 93, né? Foi. 93. E em 92 o Vitória é vice-campeão brasileiro, perdendo na final pro Paraná, na segunda divisão. Teoricamente tinha que subir. Jogamos tipo uma Série B de novo e sobe, classificou Remo e Vitória. Lembra do Perno? Remo e Vitória, e aí classifica um grupo, eu lembro bem que pra gente chegar, caiu São Paulo, um grupo caiu São Paulo, Palmeiras, Guarani e Remo. O outro grupo, Vitória, Flamengo, Corinthians e Santos. E a gente tinha sido vice-campeão da Série B. Era um baita rolo. Vamos lá. Tá lindo o discursinho do Vampeta, só que eu vou passar pra você a tabela do modo... O Supremo entende o quê de futebol? Entende de nada, pra deixar bem claro. Agora, vamos lá. Estou escolhido por mérito. Vamos deixar claro a tabela do módulo amarelo. Pra você que não quer ser feito de otário, pra você que não quer ser feito de imbecil, pra você que não quer ser clubista apenas pra tirar o título. Como eu falo do Palmeiras aqui, não sou torcedor do Palmeiras. Robertão tem que valer como título brasileiro. Taça Brasil, não tem. E eu falo o que eu penso. Taça Brasil, o time é campeão brasileiro ganhando 3 jogos. Não dá. O Robertão, não. O Roberto, eu acho que tem que ser, sim, considerado o campeonato brasileiro. Agora, eu vou dar a tabela, porque dá até vergonha de ouvir que o Sport merece ser campeão brasileiro de 87. A tabelinha do módulo amarelo, tá? Sport. Aí vai o Guarani, que falaram, foi o vice-campeão de 86. Tá bom. Aí temos o Atlético Paranaense, Bangu, Criciúma, Portuguesa, Inter de Limeira, 13 da Paraíba, Rio Branco do Espírito Santo, Atlético Goianiense, Náutico, Joinville, CSA, Ceará e Vitória. Aí, esses são os times
do módulo amarelo. Eu falei Inter de Limeira. Eu falei Rio Branco. Campeão paulista. Tá bom, é um nada pro Lamento futebol. muito, mas É um nada pro mas futebol. você tá jogando pra nome. Mas não é, mas é era óbvio. um momento Se você tem um técnico. time que ganhou do Palmeiras, do Santos, do São Paulo, não adianta do nada. Grêmio, do Inter, do Atlético Não, Mineiro, não, do Cruzeiro, não tava lá, não do tava- Palmeiras. não tava lá o- É até palhaçada a gente falar que o campeão é o Sport que ganhou da Inter de Limeira. Não tava lá o vice-campeão. Pelo amor Não de tava o Deus, terceiro colocado. eu até não tava o entendo a quarto sua colocado. revolta com a Record, a Globo. Eu também odeio a Globo. Não tem nada a ver. Agora, Não. agora. Não dá pra dizer. Não pode Não dá pra dizer. Peraí. Não vamos levar pra uma briga pessoal. Não. Um título que é muito Eu tô injusto. contando a parte da sacanagem com a imprensa, mas houve sacanagem com a Portuguesa, Flávio, com a mas América, é muito... com o Guarani, com a o sacanagem Limeira. é você falar que o Flamengo não foi campeão de 87 se ele ganhou de todos os grandões do futebol brasileiro. Por que não disputou? Porque eles fizeram uma liga independente e você sabe disso. Não! Aí Liga agora Independente- dizem... Não. A Liga Independente só era validada, só foi validada quando eles fizeram esse A Copa União. Era a Copa União. Porque a CBF não tinha dinheiro pra fazer o Mas campeonato. ela não poderia ela só referendou. Então que a CBF não referende se ela não tinha dinheiro Então pra esse fazer campeonato não existe. Se ela não faz esse quadrangular, Flávio, o campeonato não existe. Você acabou de me falar que a CBF não tinha dinheiro pra fazer o Não adianta campeonato. você- Os clubes fizeram. Aí depois a CBF quer criar um regulamento no final. Não, os clubes não podem fazer de forma independente. A Liga, até hoje, se você fizer uma... Mas se não tivesse os clubes, a CBF não ia ter dinheiro Não pra fazer. adianta você falar isso pra mim. Então pula 87, é isso? Não, então não vamos ter A campeonato. norma é a seguinte, até hoje, por que é que as ligas são obrigadas a ter acordo com as federações? A liga tem que ser reconhecida pela federação, pela confederação, porque só ela é reconhecida pela FIFA. Tem uma liga histórica, que é a Liga da Colômbia, que é a Liga Pirata, ela era pirata. Eles não pediram referendo pra ninguém, pegava jogador, não pagava caro, tirava de qualquer time e tal. Era uma liga pirata. Se não houver o referendo, não estou dizendo que está certo ou errado. Se não houver o referendo, não tem campeonato. Se não houvesse esse acordo do quadrangular, o campeonato não seria referendado pela FIFA e ele seria uma Copa pirata. É isso. Por isso que eles fizeram isso. Só que na hora H, eles mesmo que inventaram o quadrangular, pra dar um jeitinho, pra dar um cala-boquinha. Pra dar um cala-boquinha. Vamos dar um cala-boquinha, vocês assinam aqui, fica tudo certo. Ok? Pra legalizar. Todo mundo assina. Isso, pra legalizar. Eles correram. Aí, problema deles. É claro que eles Não, eles não aceitaram. Eles falaram, por que Aceitaram a eu... regra que eles criaram? Por que eu... Mas eles que não criaram a foram, regra. foi a CBF que criou no final. Eles assinaram. A ideia do quadrangular foi do Carlos Miguel Edar, pra poder Mas ser então o oficializado. Flamengo não aceitou. O Flamengo e era, O clube era, dos três não era aceitou. Márcio Braga e Carlos Miguel Edar, eles que organizaram tudo. Quando eles foram, eles aceitaram fazer isso. Foi um jeito de você oficializar, Legalizar porque senão a competição. legalizar, senão ela seria. Se você tem a Copa União como um torneio fora do pirata. Tudo bem. Não reconhece. Não foi assim. Eles tiveram que aceitaram. Criaram Tanto é que a Comebol aceita Esporte e Guarani pra jogar a Libertadores. Se você olhar por É lógico, né? É a máfia, CBF, Não é FIFA. máfia. É a máfia do Máfia, futebol. não é máfia. São as vergonhas A TV do CBF futebol. não- Que a gente sempre critica de antro de corrupção, agora a gente vai falar que eles são o pilar da moralidade. A CBF não podia considerar Flamengo Esporte, porque senão ela não conseguia oficializar o campeonato. Não faltou cumprir uma tabela, uma ponta. Como é que vai escrever? Quem é o campeão brasileiro? Tem que ter aquela ponta não foi coberta. Flamengo e São Paulo, por qualquer razão, eu não lembro direito o que foi, mas eles resolveram no meio do caminho falar, nós não vamos disputar. Ok, não vai disputar, não vai. Vocês não vão disputar a Libertadores. Mas Tá bom, pra nós tá tudo bem. Mas eles tinham assinado. Senão não havia legalização. O Brasil não teria time na Libertadores. Ele não podia escrever Flamengo e... Gente, eu sei, mas Flamengo a gente e acabou Inter. de falar que a CBF não tinha dinheiro. Isso. Os clubes fizeram uma liga Isso. e fizeram uma liga, conseguiram fazer uma liga com o seu dinheiro. Isso. Já que a CBF dura, não conseguiu fazer. Coca-Cola Aí patrocina. Perfeito. no final a CBF diz, não, agora que vocês fizeram tudo pra mim, eu vou fazer um quadrangular. Ao contrário, eles tiveram que procurar a CBF para referendar, porque a liga deles seria pirata. Então, se a CBF não fosse um antro político, era só assinar o Flamengo campeão Mas brasileiro. aí ela tinha os outros times que foram tirados. O campeonato dela, o terceiro, o segundo, o quarto. O Eles América, tiraram mas ele- aleatoriamente os times e colocaram só os times de camisa. E eu entendo. Você vai fazer uma liga, você vai fazer dos melhores. Só que teve um monte de time que foi prejudicado tecnicamente. E esses times, para poder participar da brincadeira, para poder assinar, eles são da CBF. Eles tiveram, o que nós vamos ganhar com isso? Aí criou-se o tal quadrangular, criado pela própria Copa União, pelo pessoal da Copa União, pelo Carlos Miguel e pelo Márcio Braga, que eram os caras que idealizaram isso aí. Então vamos fazer esse quadrangular. Tá bom, fizeram.
Todo mundo ok? Todo mundo ok. Todo mundo Mas assinou. se o Márcio Braga e o Flamengo fizeram um quadrangular, por que o Flamengo não jogou, então? Eu não sei. Não, o por isso que eu Flamengo falo. se negou a Por jogar. isso que eu falo. E o Inter também. Por isso que eu falo. Eles o Márcio Braga e o Carlos Miguel Aidara que criaram a Liga União. Assinaram, eles criaram. Calendário. Eu não sei. Eu sei que eu não consigo lembrar o detalhe que eles alegaram para não jogar. Mas eles abriram mão de jogar. Quando eles abriram mão de jogar, a CBF foi obrigada. A CBF era fraca. Ela foi obrigada. Quem foi o campeão? O campeão foi o Sport e Vice-Guarani. Não tinha o que fazer. Foi isso. Então, aí agora a Copa União, a tabela do módulo verde. Atlético Mineiro, Grêmio, Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Botafogo, Internacional, São Paulo, Vasco, Cruzeiro, Santos, Fluminense, Curitiba, Bahia, Santa Cruz e Goiás. Então. Olha o módulo verde e olha o módulo amarelo. Se a gente for o mínimo criterioso e racional, a gente sabe qual foi o time campeão brasileiro. O nível dos times era muito diferente. Era muito diferente. Isso aí, que é o que o Zico fala. O Zico tá revoltado. Ele fala, me fale os jogadores que disputaram o módulo amarelo e me fale os jogadores que disputaram o módulo Braga, verde. por que ele não jogou com um time que era super inferior a ele, ele iria ganhar? Por que teve essa frescura? Foi capricho. Sabe aquele negócio de capricho? Joga e ganha e ganhava. Não tinha como não ganhar. Mas aí é politicagem. Mas aí... É o que eu falo. Tá pagando... E não foi só o Márcio Braga. O Internacional também se recusou. Todo o pessoal da... Todo o pessoal da... Então, o que aconteceu? Esses caras são os responsáveis por essa confusão. Eles é que criaram. Sabe aquela coisa na Argentina? Você joga, ganha. Flávio, você estava envolvido diretamente. Por que assinou, então? Porque pra ter competição. E até então estava tudo bem. Eu não lembro o que aconteceu, que eles mudaram de opinião no meio do caminho. Não sei. Só que estava assinado. Né? Não, na época se falou em calendário, porque esse quadrangular foi em janeiro. Então, iam acontecer as férias, os dois módulos acabaram em dezembro, aí depois começava o período de férias, na volta em janeiro, iam acontecer esses jogos. Na verdade, o que eles queriam era perpetuar a Copa União. Nós não vamos dar essa colete de chá. Só que não teve segunda. Eles brigaram entre eles e não teve segunda. O real da história é que, muito provavelmente, falaram, quer saber? Nós temos aquela colete de chá, agora já mostramos que nós somos melhores. Nosso campeonato bateu todos os recordes, foi um sucesso. Bateu todos os recordes, recorde de televisão, foi ótimo. Quer saber? Não vamos fazer aquela porcaria lá. Agora é outra realidade, vamos jogar o nosso. Não teve segundo. Que eu também não sei por que não teve segundo. Porque foi um sucesso. Mas é isso. É por isso que eu tô falando. Quando a gente alimenta de falar, ele é um bobão, ele é um palhaço que tá querendo fazer gracinha com a minha cara. Agora, quando a gente alimenta, é isso mesmo. Respeito supremo. Quando a gente alimenta um discurso vexatório de que o esporte que disputou uma competição de nível muito inferior à Copa União é o campeão de 87, a gente compactua com o que a gente acha de mais lixo no futebol. Que é a CBF. Gente, a CBF é o lixo do futebol. Há um problema nisso aí. Imagina. Na CBF, na FIFA, o que mais tem é corrupção. O cara que conhece futebol, nos clubes também, o cara que conhece futebol, eu até discuto como você está discutindo. O cara que nunca viu futebol, caiu lá na mão do Antônio das Couves, que nunca viu futebol na vida, entrega toda a documentação pra ele, ele vai dar ganho pro esporte. Mas é isso que eu tô te falando. Entendeu? Cara, que pra gente que ama futebol, juridicamente, mas pra gente que ama futebol, que trabalha futebol, a gente não pode falar pras pessoas que o esporte é o campeão brasileiro. Não, mas juridicamente é. Isso, tá bom. Quando o Supremo define a favor do esporte, era óbvio que ia definir. Então a gente fala, juridicamente, a gente pode falar, juridicamente o Brasil é uma vergonha, a CBF é uma vergonha. Então, para mim... Os clubes são uma vergonha. Para mim, o campeão brasileiro é o Flamengo. Isso a gente pode falar, gente. Porque, porra, era um disputando com os principais times do futebol brasileiro e os outros eu falei aqui. Pode falar que foi campeão paulista, é Inter de Limeira, é a Portuguesa, é a América do Rio, Bangu, tem vários. Hoje esses times estão muito embaixo. Na época não era assim, não. Não era mesmo, era diferente. Não, mas eles não eram. Portanto que eles estavam fora da Copa União. Eles não eram o Flamengo, não era o Palmeiras, não era, lógico que não. Joinville. Mas era diferente, era outro CSA. papo. Era outro papo. O Eduzinho, o irmão do Zico, ele foi de... Eu não lembro se ele saiu de técnico da seleção brasileira pro Joinville ou de técnico do Joinville pra seleção brasileira. Era outro papo. Lógico, nunca vai ser Flamengo, não é isso. Mas era importante. A Inter de Limeira era campeão paulista, ganhou do Palmeiras em São Paulo.
O Bangu foi vice-brasileiro em 85. O América era um time importante. O América foi Era muito semifinal importante. do brasileiro em 86. Era importante. Hoje não, hoje se olhar isso aí, pô. E mataram o América com isso aí. Foi. E quando o América é Que era o sacado, time do Julite. Que era o time do Júlio de Coutinho. Exatamente. O time Flávio, tanto que o campeonato de 88, o campeão é o Bahia. É, exatamente. Aí normal. Não. Você falou que em 87, Ah, sim, era outro a papo. Copa União não perpetua, não vai para 88 Copa União. Volta a ser o brasileiro. O Bahia é campeão em cima do Inter. Eu não lembro por que isso E mudou. agora, então- E aí, em 89, entra o Ricardo Teixeira. Vasco, e aí entra campeão. grana pra caramba na CBF. E entra o esquema do João Avelange.